6 Tirania de Aço capítulo 391. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Berengar deitado contra um sofá em sua cobertura, vestido apenas com sua cueca. As finas fibras de cânhamo que tomavam a forma de um par de cuecas boxer deixavam pouco para a imaginação. Ele estava sentado em cima de uma almofada, fumando uma mistura de haxixe e xis de ervas em seu cachimbo de água finamente trabalhado. Sentado em frente a ele estava ninguém menos que sua irmãzinha Henrietta, que não usava blusa além do sutiã. Abaixo da cintura, ela ainda usava uma saia, embora relativamente curta, meias até o joelho e uma calcinha de renda branca que combinava com sua parte superior. Em seu lindo rosto havia uma expressão que era uma mistura de constrangimento e embriaguez. Enquanto Berengário contemplava a aparência inadequada de sua irmãzinha, um breve momento de clareza entrou em sua mente apedrejada. Imediatamente, ele olhou em volta para ver o que estava acontecendo, pois não se lembrava de como havia entrado nessa estranha situação. Pelo que pôde observar, álcool, drogas e baralho estavam envolvidos. Por alguma razão, seu traje real estava espalhado pelo chão em uma mistura de qualquer roupa que Henrietta vestisse antes de tirá-la. Seu olhar imediatamente voltou para os olhos azuis nebulosos de sua irmãzinha, onde ele fez a pergunta em sua mente. Espere um segundo. O que exatamente estamos fazendo agora? Henrietta imediatamente começou a soluçar quando uma breve sensação de clareza voltou a seus olhos azuis. No entanto, foi apagado no momento seguinte enquanto ela tomava um gole da cerveja à sua frente. Quando ela reentrou em seu estado de fuga, ela começou a rir antes de informar a Berengar exatamente o que eles haviam feito enquanto estavam sob a influência de drogas e álcool. Estamos jogando pôquer, lembra? Agora, você vai jogar sua mão ou não? Berengar acenou com a cabeça em silêncio enquanto se atrapalhava com suas cartas. Ao fazer isso, instintivamente deu outra tragada no narguilé. Afinal, não era como se mais haxixe prejudicasse ainda mais suas habilidades cognitivas, certo? Depois de inalar a substância e expelir uma baforada de fumaça que ficou brevemente contida em seus pulmões, de repente o atingiu. Havia uma razão pela qual ele estava sentado aqui jogando strip poker com Henrietta em vez de suas garotas, e era bastante óbvio quando ele pensava nisso. No entanto, no momento em que esses pensamentos cruzaram sua mente, outra questão se apresentou, desviando do ponto principal. Por que exatamente ele estava jogando strip poker com sua irmãzinha? O poker regular não seria suficiente. Enquanto trabalhava em seu cérebro porque exatamente isso estava acontecendo, ele instintivamente mostrou sua mão com um sorriso presunçoso no rosto. 4 de um tipo. No momento em que Henrietta ouviu isso, ela começou a fazer beicinho antes de colocar as cartas sobre a mesa. Era um trio, o que significava que Berengar havia vencido esta rodada. Agora que terminaram, Berengar imediatamente começou a tomar um gole de sua cerveja e tentar voltar à sua linha de pensamento. No entanto, o que veio a seguir surpreendeu Berengar quando Henrietta lentamente tirou uma de suas meias até o joelho antes de jogá-la em sua cabeça, onde caiu perfeitamente. Depois de fazer isso, ela cruzou os braços e fez beicinho. Esta cena imediatamente lembrou a Berengar de sua linha de pensamento inicial. Como tal, ele finalmente conseguiu fazer a pergunta em sua mente. Henrietta, minha querida irmã, você pode me explicar por que estamos jogando strip poker? A expressão de Henrietta mudou imediatamente quando ela começou a pedir esclarecimentos sobre o que Berengário havia dito. Strip poker? O que é isso? Achei que era assim que você jogava poker. Berengário ficou imediatamente furioso ao ouvir isso. Ele não poderia imaginar de onde ela tirou uma ideia tão ultrajante. Como tal, ele imediatamente começou a perguntar sobre o bastardo que estava contaminando a mente pura de sua preciosa irmãzinha. Que tipo de pervertido te disse isso? Uma expressão estupefata se formou no rosto da garota enquanto ela encarava seu irmão mais velho sem acreditar. Demorou alguns momentos, mas, eventualmente, sua expressão confusa mudou para uma de vergonha e, finalmente, de raiva incandescente.
Depois, ela informou ao Berengar quem era o pervertido doente que a ensinou a jogar strip poker. Você fez. Eu sabia que isso não era normal. Irmão estúpido. Depois de dizer isso, ela instantaneamente tentou se levantar, mas quando fez, perdeu o controle das pernas devido à quantidade de álcool e maconha que havia consumido. A adolescente imediatamente caiu de cara em cima de seu irmão mais velho com uma aparência excepcionalmente corada. Berengário não sabia se ela queria bater nele ou fugir, mas uma coisa era certa, ele tinha feito algo tolo. Quando Berengário tentou levantar sua irmã de cima dele, ele acidentalmente agarrou em algum lugar que não deveria, o que fez com que a garota reagisse violentamente dando um soco no rosto dele antes de lutar para se levantar, onde de alguma forma ela conseguiu se afastar do cobertura. Como Berengar estava deitado atordoado e confuso, ele entrou em um estado de epifania e relembrou todos os eventos que levaram até este ponto. Era uma manhã comum de primavera, mas ele teve um dia de folga pela primeira vez em sua vida ocupada. Como tal, seu único desejo era sentar, relaxar e não fazer nada. No entanto, como sempre, suas 3 esposas queriam que ele fizesse algo com elas. No final das contas, ele foi arrastado pela cidade durante metade do dia fazendo várias tarefas estúpidas, como fazer compras. Sério, por que sair para fazer compras quando ele poderia pedir a um criado que comprasse todos os itens que as garotas queriam e os trouxesse de volta ao palácio? No entanto, quando ele finalmente chegou em casa, Henrietta tinha uma expressão presunçosa em seu rosto bonito e o provocava abertamente. Sentindo-se furioso com o comportamento zombeteiro de sua irmã, Berengário teve vontade de fazê-la pagar por suas ações. Como tal, ele a coagiu a entrar na sala do harém, onde apresentou a haxixe e álcool enquanto comia ele mesmo das substâncias. Em algum momento, ele puxou um baralho e a convenceu a jogar strip poker, na esperança de humilhar a garota e ensinar-lhe uma lição valiosa sobre insultar seu irmão mais velho. No entanto, o tiro saiu pela culatra quando ele ficou tão chapado que não conseguia se lembrar do que estava fazendo ou por quê. Ele supôs que era bom que o jogo terminasse antes que piorasse, afinal, ele estava do lado perdedor e ficou com apenas uma peça de roupa ainda presa ao corpo. Se a sorte não o tivesse abençoado com uma boa mão naquela última rodada, ele teria acabado se humilhando. Berengário suspirou pesadamente enquanto pensava em tudo o que havia acontecido. Claro, uma coisa era certa em toda essa confusão, ele tinha que encontrar outra maneira de punir Henrietta, afinal, ela acabara de bater no rei, e isso era simplesmente inaceitável. Foi com isso em mente que ele se arrastou até os joelhos, onde continuou lutando para se levantar. Depois de um tempo, ele conseguiu ficar de pé onde desceu as escadas lenta e cuidadosamente. Ao chegar ao nível inferior, ele seguiu a trilha que suspeitava que Henrietta havia perambulado. Ele não sabia quanto tempo havia passado desde o momento em que Henrietta fugiu até que ele finalmente a encontrou. No entanto, quando ele o fez, ela estava deitada de bruços e enrolada em seu colchão, onde provavelmente desmaiou. Isso criou a oportunidade perfeita para Berengário punir sua irmãzinha por suas ações anteriores. No entanto, quanto mais ele se aproximava, mais ele ouvia um leve gemido. Inicialmente, Berengário pensou que a menina estava chorando, fazendo-o duvidar de suas ações, mas no momento seguinte, aquele gemido se transformou em um gemido, seguido por uma única frase: "Grande irmão." Tendo ouvido isso, Berengário só conseguiu pensar em uma coisa que Henrietta estava fazendo e se viu em uma situação incrivelmente embaraçosa. Ele levou alguns momentos para recuperar seus pensamentos e, quando fez, começou a fugir lenta e silenciosamente da cena. Em pouco tempo, ele se viu escondido dentro da sala do harém, onde começou a surtar. Ele tentou se convencer mentalmente de que devia estar interpretando mal a situação, ou talvez tivesse ouvido errado. Afinal, ele estava tão alto quanto uma pipa no momento e mal conseguia ficar de pé. Inferno, por tudo que ele sabia na realidade, ele estava desmaiado e sonhando com tudo isso. Então, novamente, o que isso diria sobre o seu subconsciente se ele realmente fantasiasse sobre essas coisas durante o sono?
Berengário sabia que apenas uma coisa era verdade em sua mente agora, e assim ele silenciosamente expressou esse único pensamento: preciso de uma bebida. Depois de dizer isso, ele cambaleou até o balcão, onde se serviu de 2 dedos de uísque antes de se sentar onde toda essa loucura havia começado. Ele estava começando a considerar seriamente encontrar um marido adequado para sua irmãzinha. Se o que ele acabara de testemunhar fosse real, ela precisaria passar algum tempo com um homem que não era seu parente. Enquanto Berengário pensava sobre o que fazer com todo esse desastre, ele lentamente caiu no sono, esquecendo todas as coisas tolas que havia feito durante os bons momentos que compartilhou com sua irmã. Quando o jovem rei finalmente acordasse no dia seguinte, ele não se lembraria de nada disso. Tirania de Aço capítulo 392. Com a experimentação de novas granadas e pólvora sem fumaça em andamento, a introdução do revólver de serviço 1422 e o uso do canhão de campo 1422 de 7,5 centímetros, Berengar descobriu que o desenvolvimento de suas armas era suficiente de acordo com seu plano de 5 anos, se você considerar o equipamento que seria enviado para seu exército. No entanto, outro assunto precisava ser atendido. Enquanto seu exército avançava de cabeça para a era industrial, sua marinha ainda operava com fragatas movidas a velas. Berengar havia investido um custo substancial nessas poderosas embarcações, mas seu tempo já estava chegando ao fim, pelo menos a serviço de sua marinha real. As fragatas da classe Berengar ainda tinham muitos anos restantes de serviço antes de precisarem de modernização. A Áustria poderia facilmente vender os que havia fabricado para seus aliados depois de substituí-los por algo mais moderno. Berengar olhou para os documentos empilhados em sua mesa com um sorriso amargo. Ele honestamente não tinha ideia de que quando conseguisse ganhar a capacidade de fazer grandes navios de linha, já teria a capacidade de fabricar algo superior para seu uso. Como tal, o projeto do navio de linha da classe Linde que ele projetou anos atrás agora era totalmente inútil. Talvez ele renomeasse o navio e o vendesse para seus aliados em Granado e Bizâncio em uma data futura. Por enquanto, Berengar precisava inventar novos navios, projetos que fossem muito mais dignos de receber o nome de suas esposas. Com a atual taxa de produção de aço e a industrialização de suas principais cidades em andamento, era apenas uma questão de tempo até que ele pudesse produzir navios movidos a vapor totalmente em aço. Com isso em mente, Berengar pensou em desenvolver navios que pudessem ser melhorados por meio de retrofits mais tarde, quando uma nova tecnologia fosse inventada. No momento, a melhor fonte de energia que ele poderia projetar nos próximos 5 anos seria um motor a vapor vertical de tripla expansão que utilizasse caldeiras de tubos de água. Um motor a vapor de expansão tripla era um motor a vapor composto onde o vapor era dividido em 3 estágios separados. Em essência, o vapor se acumularia em um cilindro de alta pressão antes de perder pressão e sair diretamente para mais 2 cilindros de grande volume e baixa pressão, onde extraía mais energia do vapor. Já a caldeira quatubular de alta pressão funcionava pela circulação de água em tubos aquecidos externamente pelo fogo, combustível como carvão queimado dentro da fornalha, gerando gás quente e água fervente nas linhas geradoras de vapor. Com isso em mente, vários projetos de navios sobre os quais ele havia lido durante seu breve período nas bibliotecas da Academia Naval do ZEU vieram à mente. Tudo, desde couraçados e cruzadores leves e até mesmo navios de guerra antigos. A questão fundamental que surgiu na mente de Berengário girava inteiramente em torno da natureza de como ele utilizaria seus navios e os inimigos que poderia enfrentar. Embora navios de guerra gigantes, como dreadnoughts, fossem belas armas de guerra, em última análise, ele estava em uma época em que, no máximo, sua marinha enfrentaria veleiros de madeira com alguns canhões de carregamento de boca. Construir um dreadnought nesta era medieval seria totalmente ridículo de se pensar. O número de recursos necessários para construir uma besta tão grande não era uma soma pequena. Suas fragatas atuais já eram mais que suficientes para dizimar qualquer potência naval do mundo. Eles podem até ser usados por décadas para garantir o domínio naval.
No entanto, havia algumas desvantagens em tais designs. Um veleiro de madeira tinha muito mais probabilidade de afundar do que um navio de guerra de aço movido a vapor em alto mar. Também dependia inteiramente do vento e era muito mais lento do que vários dos projetos que ele poderia imaginar. O propósito de Berengar para construir uma poderosa marinha não era dominar o Mediterrâneo como ele estava fazendo atualmente, mas garantir um vasto império global que um dia ele estabeleceria. Para cumprir isso, seus vasos precisavam ser rápidos e robustos. Com isso em mente, Berengar finalmente percebeu a classificação exata das embarcações que precisaria para atingir seus objetivos da maneira mais eficiente. O Light Cruiser era totalmente blindado, embora relativamente compacto. Isso significava que o navio exigia uma tripulação muito menor para operar com velocidades bem acima de 20 nós. Berengar procurou em sua memória para encontrar o navio perfeito para cumprir esse papel. Por fim, ele se deparou com um projeto que utilizava a tecnologia que tinha em mente, com blindagem, armamento e, o mais importante, velocidade relativamente decentes. O cruzador da classe Königsberg de 1905 da vida passada de Berengar era essencialmente o auge dos cruzadores leves que utilizavam um motor a vapor de expansão tripla e caldeiras de tubos de água. Tinha 2 motores, 2 hélices e 11 caldeiras. Ele era capaz de atingir uma velocidade de 23 nós e tinha uma tripulação de tamanho decente de 14 oficiais e 308 praças. Utilizava 10 canhões de 10,5 centímetros e 2 tubos de torpedo de 45 centímetros. No momento, Berengar não tinha tecnologia de torpedos confiável, então ele construiria as embarcações com os tubos, mas não as equiparia com tais armas até o momento em que pudessem ser construídas. Já a blindagem da embarcação possui aço de 80 mm de espessura em todo o convés e 100 mm de aço protegendo sua torre de comando. O navio tinha 115,3 metros de comprimento, 13,2 metros de boca e 5,29 metros de calado. A própria embarcação era capaz de atingir um alcance de 5.750 milhas náuticas antes de ter que reabastecer com carvão. Berengar pretendia chamar este navio de Adela Class Cruiser e não pretendia que ele entrasse em produção imediatamente. Afinal, levaria anos até que suas cidades portuárias pudessem atualizar suas instalações com equipamentos de fabricação avançados suficientes para criar tal gigante de aço. No entanto, quando derrotou os cruzados em 5 anos e começou suas guerras de unificação, ele acreditava que seria capaz de começar a construção de navios tão monstruosos. Berengar esperava poder navegar para o Novo Mundo e começar seus esforços de colonização por volta dos 30 anos. Ele só podia imaginar a expressão no rosto dos nativos quando o exército alemão apareceu em cruzadores leves, armados com rifles de ferrolho e metralhadoras pesadas. A própria ideia o fez rir. Tal coisa seria verdadeiramente injusta, mas, novamente, nada sobre a vida era justo. Refletindo sobre essa ideia, ele começou a tomar um gole de sua xícara de café. Uma coisa era certa, ele seria o primeiro homem branco a pisar no Novo Mundo nesta linha do tempo. Isso era algo que ele desejava muito alcançar. Enquanto pensava nessas coisas, algo ocorreu a ele. Ele precisaria de novos navios de carga e navios de transporte de tropas, e ele tinha o projeto perfeito em mente. Durante a vida passada de Berengário na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos construíram milhares de navios de carga conhecidos simplesmente como navios da Liberdade. Esses navios trouxeram uma quantidade sem precedentes de suprimentos através do Atlântico para ajudar as potências aliadas. A certa altura, várias centenas de barcos foram modificados para uso como transporte de tropas de emergência. Berengar decidiu nomear a classificação do navio como Dominion, pois seu objetivo era garantir o domínio da Alemanha sobre seu futuro império global. O navio era, é claro, feito inteiramente de aço, tornando-o imune a todas as armas usadas por potências navais estrangeiras na era atual. Era movido por um único motor a vapor de expansão tripla e um único parafuso de propulsão. O original utilizava 2 caldeiras a óleo,
mas Berengar poderia facilmente trocá-las por caldeiras aquatubulares. Tinha um deslocamento de 14.474 toneladas e uma capacidade de carga de 10.856 t. O navio tinha um alcance de 20.000 milhas náuticas, tornando-o facilmente capaz de atravessar o globo com uma única sessão de reabastecimento. Tinha 134,57 metros de comprimento, 17,3 metros de boca e 8,5 metros de calado. Quanto ao armamento, o original tinha um canhão de 4 polegadas na popa e na popa, que Berengar poderia substituir por um canhão naval de 10,5 centímetros de seu projeto. Assim, tornando este navio de carga mais do que capaz de aniquilar qualquer navio hostil tolo o suficiente para tentar controlá-lo. Tendo projetado as duas primeiras naves responsáveis por sua futura expansão como um império global, Berengar ficou incrivelmente satisfeito consigo mesmo. Depois de deixar as plantas de lado para uso posterior, ele começou a voltar ao trabalho. Como monarca, ele tinha muito trabalho a cumprir e, portanto, estava ocupado como sempre. Com um suspiro pesado, Berengar relaxou em sua poltrona reclinável de couro antes de tirar a tampa de sua caneta a tinteiro. Ele começou a assinar a aprovação de vários documentos relativos aos gastos necessários para equipar as fábricas nas várias cidades de seu reino. Felizmente para ele, ele havia adquirido a fortuna dos Medici durante sua guerra de independência e poderia facilmente financiar o processo de industrialização de seu reino. Tirania de Aço capítulo 393. Mais de um mês se passou desde que Berengário traçou seus planos para melhorar seu armamento naval nos próximos anos. No entanto, ele não se concentrou em questões militares durante todo esse período. Em vez disso, ele começou a inventar certas peças críticas de maquinário para a produção de alimentos. Com o desenvolvimento da máquina a vapor, as fábricas mecanizadas começavam a se tornar realidade e, com ela, a produção de alimentos sem dúvida seria afetada. Até agora, era necessário um esforço substancial para fazer pão, que era o alimento básico da dieta da maioria das pessoas. No entanto, com os planos que Berengário havia traçado no último mês, as lutas na fabricação do pão seriam coisa do passado. No meio do distrito industrial de Kufstein, um enorme armazém foi construído no passado, mas nunca foi preenchido até recentemente. Quando Berengar criou seu distrito industrial pela primeira vez, ele o projetou com futuras fábricas em mente. Muitos desses armazéns vazios agora estavam sendo preenchidos com equipamentos e funcionários. Este armazém, em particular, foi convertido em fábrica de pão. A maquinaria que Berengário fabricara com tanto esmero no mês anterior já estava instalada. Uma máquina a vapor conectava-se a correias de cânhamo que pendiam das vigas e se prendiam aos equipamentos dentro da fábrica, alimentando assim os dispositivos. Uma dessas peças críticas de equipamento era uma máquina de amassar mecânica. O princípio fundamental do aparelho era que ele foi pensando na manivela, onde os funcionários enchiam a tigela com água e farinha e, a partir daí, acionavam o aparelho até que a massa estivesse amassada corretamente. Depois de amassado, a máquina cortava uma porção e enchia uma assadeira que seguia por uma esteira até chegar ao forno. Depois de totalmente assado, seria removido por um padeiro, que usaria um dispositivo para cortar o pão em fatias limpas, onde seria embalado e enviado ao mercado. No entanto, com a invenção da máquina a vapor, os cintos de cânhamo poderiam ser presos ao cabo, e a máquina a vapor alimentaria o dispositivo sem a necessidade de um humano acioná-lo. Como tal, o custo do pão estava prestes a diminuir substancialmente, permitindo que as pessoas gastassem mais de seu dinheiro suado em outros itens. Gunther observou a eficiência da fábrica de pães com um sorriso satisfeito no rosto. Desde que abriu sua fábrica de papel de cânhamo há muitos meses, ele obteve lucros significativos e começou a investir em outros empreendimentos comerciais, como a primeira fábrica de pão de Kufstein. Na verdade, o papel encerado usado para embalar o pão vinha de suas outras fábricas. Ao lado dela estava o primeiro inspetor de saúde da recém-criada Administração Federal de Alimentos e Segurança, também conhecida como FAFES.
Era trabalho de burocratas do governo como esse homem garantir que as várias fábricas de processamento de alimentos em toda a Áustria seguissem protocolos adequados para garantir que um produto limpo e saudável fosse entregue aos mercados. O homem acabara de vasculhar a fábrica e assinava um documento com a caneta a tinteiro. Com um sorriso no rosto, Gunther, que antes não passava de um humilde servo, fez ao burocrata do governo a pergunta que estava em sua mente. Então como fomos? O burocrata examinou o papel antes de assinar sua assinatura uma última vez. Depois de fazer isso, ele estendeu a mão para parabenizar Gunther por passar na primeira inspeção. Senhor Gunther, tenho orgulho de anunciar que você passou no exame inicial. Se você e seus funcionários continuarem a operar as instalações com tanta higiene, tenho certeza de que minhas futuras visitas serão agradáveis. Ao ouvir isso, Gunther suspirou profundamente de alívio. Ele estava preocupado com a possibilidade de ser fechado antes mesmo de começar a produção. Felizmente não foi este o caso e ele passou na inspeção. Como tal, ele agarrou a mão do burocrata e apertou-a com um largo sorriso no rosto. Muito obrigado. Garantirei manter este nível de limpeza no futuro para que não tenhamos problemas. Depois de ouvir isso, o burocrata retirou a mão e voltou a um olhar estoico enquanto fazia um comentário final antes de partir. Certifique-se de fazer isso. Agora, se você me der licença, eu tenho que ir verificar uma fábrica de processamento de carne que abriu nas proximidades. Depois de dizer isso, o burocrata deixou Gunther para trás e continuou seu trabalho na fábrica de processamento de carne. Quando este burocrata chegou ao seu destino, ficou surpreso ao ver o ambiente limpo que havia na instalação. Como as pessoas agora estavam cientes dos germes, estavam tomando todas as precauções de segurança disponíveis para garantir que o equipamento operado fosse estéril. Especialmente agora que havia um departamento governamental cujo único propósito era garantir que tal protocolo fosse seguido. Berengar era um defensor da alimentação saudável. Ele não queria ver seu povo adoecer por causa do que comia, nem queria que as empresas vendessem os produtos estragados. Como tal, ele havia estabelecido penalidades severas por violar intencionalmente essas leis. Se uma empresa quisesse cortar custos com a venda de comida podre, o proprietário enfrentaria prisão perpétua em um campo de trabalho, embora, geralmente, uma sentença tão dura só fosse executada se alguém morresse devido ao produto contaminado. A instalação de produção de carne seguiu um processo relativamente moderno de produção de alimentos. Berengar sabia muito sobre a segurança e apresentação dos alimentos porque seu pai em sua vida passada trabalhava em uma fábrica de conservas. Ele estava cheio de histórias em sua infância de como tudo funcionava. A carne chegava fresca das fazendas para a fábrica, onde açougueiros habilidosos cortavam o excesso de gordura. Terminada a trituração, a carne era levada a uma máquina de picar, que a cortava em cubos de 1 centímetro de espessura. A partir daí, era separada em latas, onde o único aditivo ao processo era um único cubo de sal marinho. Depois que isso foi concluído, os trabalhadores adicionaram ou removeram cuidadosamente os pedaços de carne para garantir que atingissem o peso necessário. Dali, as latas entravam em uma esteira rolante, de onde eram conduzidas até a cozinha. Depois disso, as latas entravam em um pré-aquecedor que as jateava com vapor por 20 segundos, retirando o ar preso entre os cubos. Dali, eram conduzidos à prensadora, que comprimia a tampa da lata sobre a lata com espaçamento adequado que criava um vácuo na lata para retirar o ar restante. A partir daí, as latas eram conduzidas a uma máquina que selava as latas com um processo conhecido como costura dupla. O processo enrolou a borda e a tampa juntas, formando uma vedação hermética. A partir daí, as latas eram baixadas para uma panela de pressão de tamanho comercial. Depois que as latas estivessem bem cozidas, elas seriam deixadas para esfriar e secar por cerca de 1 hora. Esse processo resultou em conservas de carne salgada que podem durar até 5 anos de vida útil. Ao fazer isso, o preço da carne caiu drasticamente e os austríacos puderam ter alimentos em suas prateleiras que podiam ser consumidos a qualquer momento. Tendo observado todo o processo,
O burocrata assinalou a fábrica de embalagem de carne como apenas uma das várias fábricas de processamento de alimentos em sua lista de inspeções. O homem e seus colegas tinham muito trabalho a fazer, à medida que Kufstein se industrializava ainda mais e as outras cidades o seguiam. Essas inspeções se tornariam cada vez mais necessárias. A Revolução Industrial não era apenas sobre reforço militar, mas a melhoria da sociedade como um todo, ou pelo menos era assim que Berengar a percebia. Afinal, apenas 5 anos atrás, o povo da Áustria vivia como servo, quebrando as costas nas fazendas. Agora a Áustria havia se tornado um bastião de riqueza e prosperidade que todos os outros países começaram a invejar. Por fim, os relatórios desses burocratas chegavam à mesa de Berengário. Felizmente para ele, ele não teria que fazer nada além de sorrir toda vez que visse outra fábrica de processamento de alimentos receber uma classificação adequada para sua inspeção. Quanto aos que falharam no exame, esse era um problema para a Administração Federal de Alimentos e Segurança a resolver. Berengar havia estabelecido um robusto ramo do governo para lidar com isso para ele. Se ele realmente precisasse intervir, seria algum tipo de desastre no qual ele nem queria pensar. Assim, tudo progrediu sem problemas enquanto a Áustria fazia a transição rapidamente para a era industrial. Sob o disfarce do rei Berengar von Kufstein, o reino da Áustria entrou em uma nova era de prosperidade e crescimento como o mundo nunca havia visto antes. Tirania de Aço capítulo 394 Chegará a hora, dentro de poucos dias, chegará o dia em que Berengário se comprometeu a prestar apoio militar ao seu aliado na Península Ibérica. Após meses de preparação, a primeira divisão estava pronta para embarcar para Granada, onde lutaria contra os exércitos católicos até que cada centímetro da terra ibérica estivesse novamente sob o controle de Al-Andalus. Berengar ficou na frente de seu exército vestido com seu uniforme de campo, que foi baseado na variante de um marechal de campo dos uniformes M40 usados pela Wehrmacht durante o meio da Segunda Guerra Mundial de sua vida anterior. Havia algumas pequenas diferenças entre o uniforme usado atualmente por Berengário e o dos marechais de campo da Segunda Guerra Mundial. A principal diferença entre o uniforme que Berengar usava atualmente e o original era que o acabamento vermelho que escalava as bordas do uniforme foi substituído por uma cor verde floresta. Muito parecido com o que você teria visto em uso pela guarda de fronteira da Alemanha Oriental da era da Guerra Fria em seu colarinho. Berengar tinha abas exclusivas feitas para sua posição como rei da Áustria e Reichsmarschall ou, em outras palavras, o marechal do reino. Essas abas foram baseadas nas abas do Reichsmarschall usadas por Hermann Göring em sua vida passada, com a diferença de que o material central não era branco, mas verde floresta. Pendurado em seu colarinho estava sua Gran Cruz da Cruz de Ferro e a sua Ordem de Mérito Militar Austríaco em cima dela. Em seus ombros, ele tinha abas exclusivas para sua posição. Como as abas do colarinho, elas foram fortemente baseadas nas de Hermann Göring, com a diferença de que o Reichsadler nazista foi substituído pela águia de 2 cabeças da Áustria. Preso em seu peito, acima do bolso superior esquerdo, havia uma série de 3 barras de fita, significando seus feitos gloriosos em combate. Abaixo dessas barras de fita, colocadas no centro do próprio bolso, estava sua estrela da Gran Cruz da Cruz de Ferro. Do ombro direito ao quadril esquerdo havia uma alça de ombro estilo São Bruni conectada ao cinto. Ambos eram feitos de couro preto. A fivela do cinto era feita de ouro branco com a águia dupla austríaca impressa nela. Do lado esquerdo estava o coldre de couro preto, que continha seu revólver. Abaixo deste cinto estavam suas calças no estilo de um jopurs do marechal de campo da Wehrmacht. A diferença era que a faixa não era vermelha, mas do mesmo verde floresta que enfeitava sua túnica. Essas calças foram enfiadas em um par de botas de couro preto dos oficiais. Finalmente, em cima de sua cabeça havia um novo tapa-olho, feito de couro preto, com um emblema da Cruz de Ferro costurado no centro. Ao contrário de seu outro tapa-olho imponente, não tinha uma borda dourada. Acima dele havia um cape de oficial no estilo usado pelos marechais de campo da Wehrmacht.
A principal diferença entre este boné e o original era que o broche de ouro nazista do Reich Sadler havia sido substituído pela águia dupla austríaca do Reino de Berengar. Na verdade, todo o uniforme foi completamente eliminado de qualquer forma de parafernália nazista e foi substituído pelo simbolismo imperial. Enquanto Berengário estava na frente de seus soldados nas docas de Trieste, foi esta a imagem que eles contemplaram. Seus soldados estavam vestidos no estilo do uniforme de campo M40 usado pela Wehrmacht em sua vida passada, mas com a armadura de aço pintada de Feldgrau na forma de armadura de trincheira alemã da Grande Guerra. Eles também usavam M35 Stahlies com o Reich Sadler austríaco pintado na lateral. Pendurados sobre seus ombros estavam os rifles de agulha Schmidt, e presas ao seu equipamento de T estavam 2 granadas de vara por soldado, juntamente com o equipamento padrão. Berengar começou a fazer um discurso para seus soldados reunidos antes de embarcarem em sua jornada para recuperar a Península Ibérica para os seus aliados mouros. Eu olho para vocês, filhos da Áustria, e meu coração está cheio de orgulho. Orgulho de nosso povo. Orgulho de nosso reino, mas acima de tudo, orgulho de nossa força. Cada um de vocês está prestes a embarcar em uma jornada para uma terra distante de seu nascimento, com um único propósito: matar nossos inimigos. Agora eu sei o que muitos de vocês estão pensando: por que eu deveria lutar e morrer em algum pedaço de terra esquecido por Deus para que os muçulmanos possam recuperar a Península Ibérica? No entanto, se você está pensando dessa maneira, devo informar que você está gravemente enganado. Você não estará matando por causa dos granadinos. Você está fazendo isso pelo bem-estar do seu povo. Não cometa erros. A Igreja reunirá todos os reinos católicos significativos para marchar sobre nosso solo em 5 anos. Centenas de milhares de inimigos entrarão em nossas terras na tentativa de massacrar nossas famílias. Por quê? Porque ousamos discordar dos ensinamentos de Cristo. Ou talvez seja para sufocar o crescimento que cada homem, mulher e criança neste reino lutou tanto para alcançar. Agora quero fazer a cada um de vocês uma pergunta direta. Se os 3 reinos católicos da Península Ibérica não existissem mais, eles seriam capazes de ajudar nossos inimigos a destruir nossos lares? Nem. Portanto, não pense nisso como jogar suas vidas fora por alguns sarracenos imundos do outro lado do mundo, para que eles possam ter alguns dias de paz. Em vez disso, pense nisso como lutar contra seus inimigos para que seu povo e suas famílias nunca vejam os horrores da guerra que vocês, como homens, devem testemunhar. Há um fogo dentro de cada um de nós que queima mais forte a cada respiração que passa. Nós, como alemães, entendemos a arte da guerra em um nível profundamente íntimo. Pode ser considerado um direito de passagem para todos os nossos jovens entrarem no campo de batalha e reivindicarem glória para si mesmos, para seu rei e sua pátria. Agora é a sua vez, então vá em frente e mate os inimigos da Áustria. Salve vitória! Quando Berengário terminou seu discurso, a multidão de 25.000 soldados e marinheiros que passariam as próximas semanas transportando-os pelo Mediterrâneo ergueu saudações romanas e entoou em uníssono a seguinte frase: Salve a vitória! Salve a vitória! Salve a vitória! Um sorriso cruel desenhou-se nos lábios de Berengário ao testemunhar isso. Ele só tinha visto uma cena tão espetacular nos vídeos históricos dos discursos de um homem de bigode específico de sua vida passada. Berengar não tinha intenções de criar um Estado fascista. Em vez disso, seus objetivos eram puramente imperialistas. Ele imaginou uma sociedade semelhante a um grande Segundo Reich, em vez de seu sucessor fracassado. No entanto, não se pode negar o poderoso orador e propagandista que o homem era. Como tal, Berengar tinha ocasionalmente emprestado frases e gestos específicos do Terceiro Reich, como o termo Heil Victoria e a saudação romana, para usar entre suas tropas. Pareceu ter o efeito desejado, pois os soldados estavam em chamas e prontos para matar qualquer católico ibérico que encontrassem. Quanto a Berengar, por enquanto, não tinha planos de interferir em Granada. Arnulfo era um comandante capaz o suficiente e era necessário na pátria para aumentar ainda mais suas capacidades industriais.
O rei da Áustria já tinha visto bastante guerra por enquanto, e 6 meses não era tempo de paz suficiente para ele se divertir adequadamente. Enquanto os soldados da Áustria se preparavam para embarcar em sua mais nova guerra, Berengar voltou ao palácio, de onde se aproximou com apreensão. Ele pode ter se esquecido de informar seus entes queridos que não estava, de fato, embarcando na guerra no momento. Ele sabia como eles se preocupavam com ele enquanto ele estava no campo de batalha, e o fato de ele não ter informado que ficaria para trás com certeza causaria algum pânico. Ao entrar pelas portas de seu palácio, foi imediatamente saudado por suas 3 esposas e sua irmã mais nova, que pularam em seus braços, colidindo com ele como uma avalanche, forçando-o a cair no chão. Eles estavam visivelmente chateados. Claramente, eles pensaram que ele os havia deixado para trás sem se despedir. Eventualmente, Berengário riu antes de se levantar. Ele podia dizer por suas expressões amuadas que eles estavam muito descontentes com ele. Decidindo dissipar a tensão, Berengário fez uma piada, que correu tão bem quanto se poderia esperar. Eu só estive fora por um par de horas, e ainda assim vocês meninas parecem que eu estive longe por toda a vida. Vocês sentiram tanto a minha falta. As várias reações das 4 mulheres foram complicadas. A dela parecia estar fazendo beicinho com uma pequena lágrima em seus olhos. Lindy parecia estar com raiva, e Honoria parecia estar agradavelmente surpresa. Quanto a Henrietta, Berengário não tinha ideia do que se passava em sua cabeça, mas ela parecia terrivelmente preocupada com sua segurança. Percebendo que havia estragado o clima, o jovem rei da Áustria rapidamente reuniu as meninas para um abraço coletivo e as informou de sua decisão. Relaxe, não vou para a guerra por um tempo. Se eu fosse embora, quem continuaria meus esforços para industrializar a nação? A menos que algo sério aconteça durante o conflito, estarei aqui com vocês 4 meninas. Agora vamos pegar algo para comer. Dito isto, Berengário conduziu a família até o refeitório, onde todos começaram a festejar o fato de o jovem rei não os ter deixado todos para trás. Mais tarde naquela noite, Berengário se retiraria para seus aposentos ao lado de suas 3 esposas, onde teriam sua própria festinha particular. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.